1 Pedro 2, versos de 1 até o 10, diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascido o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E a pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Senhor, te agradecemos por tudo. Entregamos as nossas vidas, que tu venhas abençoar cada dia o teu povo. Pai, que o teu povo, Senhor, seja abençoado, Senhor. Pai, que cada um venha receber da tua promessa, da tua palavra. Te agradecemos por tudo. Ministra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Nós vemos aqui Pedro escrevendo, estabelecendo um parâmetro, um padrão. E o que nós precisamos a cada dia? Estabelecer um alvo de crescimento. Esse mês nós estamos falando sobre o quê? Crescimento. Está terminando hoje, né, o mês que nós começamos o quê? Crescimento é igual ao quê? Compromisso. Então, crescimento espiritual é igual a compromisso com Deus. Se nós dizemos que somos crescidos espiritualmente, se nós temos a espiritualidade que queremos mostrar para as pessoas, nós temos que ter o mesmo compromisso com Deus. Agora, se nós não temos um compromisso real com Deus, não temos como mostrar um crescimento espiritual. E é isso que Pedro estava descrevendo. Por isso nós precisamos estabelecer alvos. Alvo. Nós temos que ter um ponto. Nós temos que ter um objetivo na nossa vida. Para a nossa vida necessitamos a cada dia ser melhores. Cada dia nós necessitamos ser mais comprometidos com Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E agora nós vamos citar entre vários, somente 2 pontos negativos do crescimento. O que impede um crescimento? Porque o normal é haver o quê? Um crescimento. É ou não é? Ou uma criança que nasce precisa todo dia. Cresça. Precisa? Todo dia falar para a criança, cresça. Não para de crescer não, cresça. Não. O normal é o quê? O crescimento. Quando não está crescendo, aí você procura um médico, vai logo, não, meu filhinho, não pode ficar pequenininho, né? Cada dia, procura, mede, e depois quando já tem uma consciência, chega na parede, sempre faz um risquinho.
Se 2 deles. Achei engraçado essa semana, eu estava vendo uma criança tomar com meu pai. Ontem mesmo nós tivemos num culto lá em Guaba, eu achei brincando. Ele era pequeno, aí ele falou: tio, mas como que eu vou crescer mais? Ela falou: mas se você puxar a família da sua mãe, você vai crescer bastante. Mas olha só, e todos os tios tudo baixinho. Aí ele falou: aqui, como que eu vou crescer mais que ele? Estava se fazendo um parâmetro, estava se fazendo um padrão, mas estava querendo crescer. E aí nós vamos citar agora 2 pontos que impedem o crescimento. Primeiro, acomodação. A acomodação impede o seu crescimento. Você sabia disso? Você sabia que a acomodação impede o crescimento? Por quê? Se acha satisfeito com a fé que tem. Não, eu já conheci de Deus o suficiente, eu não preciso mais. Essa fé que eu tenho em Deus é o suficiente para eu viver na vida, o resto da vida. E outro ponto, o conhecimento que eu tenho, as experiências que eu tenho foram tantas que eu não preciso ter mais. Se acomoda, para, senta e espera. Muitos estão acomodados, principalmente até dentro da igreja. Não, já estou dentro da igreja, é o suficiente. Não é bem assim. Precisamos fazer mais para o Senhor. Precisamos realmente ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Santidade, o tempo para Deus, também já está assim. Não, o meu tempo para Deus está separadinho. Tal dia e tal dia. Pronto, acabou. Não é bem assim. Nós temos que ter um momento para com Deus. A hora que o Senhor quer. Será que Ele pode contar contigo? Será que Ele pode falar para você: vá para tal lugar, ou faça tal coisa? Acomodados, porque está muito bom. Se nós formos ver o nosso país, muitos lá de fora chegam a declarar que Deus é brasileiro, porque aqui tudo está bom, tudo está bem, não tem tanta dificuldade. Aí a gente liga a televisão e vê um pouquinho, lá fora é maremoto, é terremoto, é tsunami, é avião caindo em torre, é homem-bomba. E aí? Nós estamos tão acomodados e não estamos apercebendo, nem vendo o que está acontecendo à nossa volta. Será que o Senhor vai precisar sacudir a nossa vida para podermos acordar? Se nós formos ver no próprio hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, está todo mundo dormindo. Está todo mundo dormindo. E será quando que vai acordar? Será quando que vai se levantar para fazer a vontade de Deus? E a acomodação é oposta ao Evangelho. Porque o tempo inteiro, quando nós vemos a palavra do Senhor, mostra sempre crescimento. E o Evangelho é caracterizado por 4 pilares. E todos esses pilares mostram crescimento. Romanos 1,17 diz que um desses primeiros pilares se chama fé. E Romanos 1,17 diz assim: a justiça de Deus de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Aquele que tem que ter fé, mas não é uma fé hoje só, tem que ter amanhã também, então tem que ter uma fé maior do que a de hoje, e cada dia essa fé tem que crescer, crescer, crescer. Não é acomodável. Esse foi o primeiro pilar. O segundo pilar do Evangelho é o conhecimento. Quando nós vemos Oséias 6,3 diz: conheçamos, já é o suficiente. Não é, a palavra não diz isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor hoje, amanhã tem que conhecer mais ainda. Depois tem que conhecer mais ainda. Então sempre tem que haver crescimento.
não podemos nos acomodar. Não podemos parar de fé em fé, de conhecimento em conhecimento. E também, Hebreus 12, 14 fala sobre a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não diz aqui, já está santo, está bom, acabou. Não, segui, continuai, crescei na santificação. O Evangelho é sempre crescimento. Presença de Deus é sempre crescer. Presença de Deus é sempre progredir. Sempre ter um alvo, sempre ir avante, nunca parar. Aleluia. De fé em fé, de conhecimento em conhecimento. Santificando sempre, todo dia. E o quarto pilar é experiência espiritual. 1 Coríntios 13, verso 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, mas agora sou homem e acabei com as coisas de menino. Experiências espirituais. As experiências espirituais têm que ser uma maior que a outra. As experiências têm que ser diárias. Tem pessoas que são iguais museus. Vivem de experiências sempre do passado, mas nunca fala das suas experiências atuais. Ou não tem, ou não procuram ter, ou evitam situações para não ter experiências, para não ter que passar adversidades, problemas. Tem pessoas que quando se dá a oportunidade para falar alguma coisa, há 20 anos, há 30 anos atrás, Deus fez isso na minha vida. Mas será que não tem nada atual? Será que não tem nada hoje? Será que não tem nada pelo menos de 1 ano, 6 meses atrás? São sempre experiências passadas, coisas que Deus fez no passado e não faz agora. Deus é um Deus que se renova a cada manhã. Ele acrescenta na nossa vida experiências atuais. Todas as coisas que nós passamos todos os dias servem para o nosso crescimento. Nós precisamos crescer. E assim como está escrito aqui, crescimento igual a compromisso. O crescimento espiritual é igual a um compromisso com Deus e com a casa do Senhor. Quando nós vemos esse primeiro item de um crescimento negativo, o que impede o crescimento, e nesta acomodação, se permanecer nesta acomodação, vai se chegar ao segundo item, que é frieza espiritual. A frieza espiritual é a perca do prazer de ter cada dia a sua vida na presença de Deus. A frieza espiritual, hoje eu não vou ler a Bíblia não, que eu estou cansado. Não, hoje eu não vou à casa de Deus porque eu trabalhei muito, ou que eu fiz tantas coisas. Não, amanhã eu vou acordar cedo, então eu não posso ir para a casa de Deus hoje. Só que a palavra do Senhor diz que isso é caminho para a frieza espiritual. Porque nós necessitamos de um crescimento e nós só adquirimos crescimento com Deus, buscando a Deus todos os dias. O Senhor te fortalece a cada dia. Basta você buscá-lo de todo o teu coração. Aleluia. E os sintomas de uma frieza espiritual é que o reino de Deus nunca tem prioridade. A frieza espiritual nos leva a um afastamento das coisas de Deus. A frieza espiritual nos leva a uma vida fria com Deus. E se a nossa vida está fria com Deus, em outras áreas ela vai estar aquecida. E certamente não serão áreas espirituais, serão áreas carnais. Se houver uma frieza espiritual com Deus, a vida carnal está ativa, está acesa. Não tem. A palavra nos mostra que ou estar com Deus ou não estar com Deus. Se faz a vontade de Deus, tem um crescimento espiritual.
se deixa de fazer a vontade de Deus, o crescimento carnal está agindo. É uma balança. E nesta balança, o lado que tem que estar sempre maior é o lado espiritual. Para que esse lado venha crescer. Venha crescer. E este lado carnal venha diminuir. E uma vida carnal, ou seja, o avivado com Deus, esta vida carnal tem que estar apagada. Tem que estar exterminada. Tem que estar aceso. Tem que sair dessa vida. Frieza espiritual. Frio. Carnalmente. É sinônimo de avivado espiritualmente. Se a nossa carne estiver mortificada, a nossa vida espiritual estará ativa. Isso nós podemos ver em algumas páginas mais à frente, em 1 João 2,16. 1 João 2,16. Em 1 João 2,16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que está avivado espiritualmente, a concupiscência da carne não opera na vida dele. Mas aquele que está longe das coisas de Deus, está frio com as coisas de Deus, a carne dele começa a borbulhar, a carne dele começa a pedir as coisas que satisfaçam a carne. E nisso que satisfaz a carne também vem as concupiscências dos olhos. Opa, que carrão! Opa, que casa linda! Opa, que roupa linda! Começa a despertar as coisas dos olhos, porque está tão frio espiritualmente, que a carne começa a borbulhar, começa a crescer e começa a olhar para as coisas materiais de um modo tão deslumbrante, não vê nem o modo como a pessoa adquiriu. Só o que importa é o que a pessoa tem. Ela tem, mas não sabe nem como adquiriu, de forma ilícita, de que forma adquiriu, se foi enganando, se foi fazendo alguma coisa, mas o que importa é que a pessoa tem. E aí diz, continua o verso, e diz as soberbas da vida. E o que diz a palavra lá em Provérbios aqui, o que precede a queda é a soberba, e a soberba da vida é eu tenho, eu posso, eu sou, eu adquiri, todos são abaixo de mim, são as diferenças sociais, são as divergências de pensamentos, em que, quando olha para uma pessoa, não, o que ela pensa não vale de nada, só o que eu sei. Quer dizer que está frio espiritualmente. E aí nós podemos ver que o finalzinho do verso 17 diz: mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Fazer a vontade de Deus começa no item que nós temos aqui, a adoração. Fazer a vontade de Deus é adorar a Deus. E adorar ao Senhor envolve corpo, alma e espírito, ou seja, todo o teu ser tem que adorar ao Senhor. E se você não adora ao Senhor como tem que ser, Ele não recebe a adoração. Deus não aceita adoração por metade. Deus não aceita adoração falsa. Deus não aceita adoração de lábios. Ele só aceita adoração que seja em espírito e em verdade. Aleluia, glória. E por ser uma adoração real, é um dos passos para nós adquirirmos crescimento espiritual.
E a cada dia nós temos que ter os nossos passos firmados no Senhor, para adorarmos a Deus como temos que adorá-lo, em tudo, em todos os lugares, seja no que for, servir ao Senhor em todo o tempo. Glória a Deus. E essa adoração tem que ser para exaltar ao Senhor. Façamos todas as coisas para que o nome do Senhor seja exaltado. Glória a Deus. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Se nós formos ver a maioria das programações evangélicas que são feitas, importa que o nome do cantor apareça, importa que o nome do pregador apareça, mas que Deus fique sempre por último. Porque se nós formos ver, em vez de exaltar o nome do Senhor, em vez de adorar o nome do Senhor, é sempre procurando glória para si. Porque se fosse assim, não haveria tantos problemas e tantas coisas que acontecem, principalmente no ambiente gospel. Porque não está sendo feito para a honra e glória do nome do Senhor. Porque quando for feito para a honra e glória do nome do Senhor, não haverá essa tanta troca financeira que nós podemos ver. Cantores de nomes, que nós até sabemos. Eu só canto em tal lugar se me pagar 50 mil. Eu só canto em tal lugar se pagar 100 mil. Como é que é a programação? Qual é o lugar? Depende do lugar. Vai ter muita gente? Não vai ter? É clube? Em praça? É o quê? Está faltando é adoração a Deus. Está procurando é glória para si. O homem está procurando ser conhecido e não Deus ser conhecido. Porque quando o nome do Senhor for exaltado, essas coisas não aparecem. Aparecem primeiro é o nome do Senhor. Aparece primeiro é o Senhor Jesus. Segundo ponto, de uma vida que faz a vontade de Deus para crescer espiritualmente, é o evangelismo. O id do Senhor. O evangelismo, quando nós vemos o evangelismo sendo realizado, ou seja, o id real, não o id para quem eu posso adquirir. Se nós formos ver, tem pessoas, eu quero ser missionário, só que quando falam em ir para a África, deixa para depois. Não, eu quero ser missionário. Estados Unidos, Inglaterra, Suíça. Só nata. Imagina. Tem que escolher o id. A palavra do Senhor diz que o Senhor chamou ide por Jerusalém, ao redores e até os confins da terra. Deus chamou a cada um para ser um missionário. E para ser missionário, nós temos que até ser missionário dentro do nosso lar. Porque quantos são iguais aos piores países que existem? Que só em falar querem te matar, só em falar querem te jogar para baixo, só em falar te xingam. Se nós formos principalmente para o lado dos muçulmanos, é proibido se falar o nome do Senhor, porque se falar tu é morto. Há pouco tempo atrás, na janela 1040, que são os lugares que têm menos evangelização, principalmente nos países aonde encontram-se o muçulmanismo imperando, os missionários estavam indo para pregar, eles faziam emboscadas, pegavam o missionário e matavam o missionário. Aí vinha a igreja, o que houve? O missionário morreu, ia lá, orava, o missionário ressuscitava. Aí acontecia isso várias e várias vezes. Aí eles querem ver uma coisa, então a gente vai acabar logo de vez. Eles estavam esquartejando os missionários, porque aí não teria como eles orarem para recuperar a vida do missionário. Mas está acontecendo isso. E quantos da igreja não estão nem sabendo do que está acontecendo? Isso lá fora. Agora o que acontece às vezes dentro da nossa casa, do nosso lar, quantos se levantam contra a obra do Senhor? Quer ver?
como se levanta contra a obra do Senhor, fala em ir para a igreja, faz de tudo para a pessoa não ir para a igreja. Se levantam de todas as formas. Arruma confusão, arruma contenda, e na hora que está saindo, cadê minha calça? Cadê minha comida? Cadê não sei o quê? Arruma sempre um problema para impedir a ida à casa do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Só que a palavra do Senhor diz que esses receberão a maior condenação. E diz a palavra do Senhor, para bater o pó, e chega de falar para essas pessoas. O que já foi falado foi, e agora vai vir a condenação sobre essas vidas. Temos que falar para aqueles que ainda não ouviram, porque esses receberão a condenação. Esses terão que ver o que o Senhor pode fazer na vida daquele que é fiel. Glória a Deus. Isso é o segundo ponto do crescimento, que é o evangelismo, é o id. O terceiro ponto é a comunhão, a necessidade de estarmos juntos para encorajar um ao outro, para vermos realmente, que bênção, continue assim, meu irmão, vá em frente, está com problema, eu te ajudo, está alegre, então me alegre também, conte a sua bênção para mim, para que eu possa me alegrar. É a comunhão, é o terceiro ponto de um crescimento espiritual grandioso, ordenado, um crescimento que vai prosperar a vida da igreja e principalmente a sua vida no seu lar. O quarto ponto é o discipulado. O discipulado é a edificação. Quando nós somos edificados, quando nós aprendemos da palavra do Senhor, quando nós buscamos a real força em Deus, não algo misturado, não algo que é paliativo. O que nós devemos sempre fazer para crescer na presença do Senhor? Tudo que está sendo falado, você vai anotando. E depois você confere se realmente bate com a palavra. Você nunca deve aceitar todas as coisas. Você deve examinar, como diz a palavra do Senhor, examinar em tudo. Provai, mas vede o que é bom. Guarde o que é bom. E pratique o que se deve fazer. Isso é crescimento. Isso é você buscar em Deus. É não ficar acomodado, é não aceitar frieza espiritual. Isso é você realmente crescer em Deus. E o discipulado é o que nós precisamos a cada dia, estar na casa do Senhor para aprender. Como diz, um popular, uma andorinha só não faz verão. Realmente, um crente só não faz uma igreja. Uma vida só não faz uma comunidade. Uma pessoa só não faz uma família. Ninguém sozinho faz nada. Nós dependemos um do outro. E esse crescimento é em nós estarmos na casa do Senhor para aprender, para buscar a Deus, para ter realmente o crescimento espiritual necessário, tudo aquilo que nós precisamos a cada dia. E o último passo sobre o crescimento necessário é o serviço. O serviço é tudo aquilo que eu aprendi, colocar em prática. Tudo aquilo que eu tenho desenvolvido, eu tenho que realmente exercer aquilo que eu aprendi. Mas aonde eu vou exercer o que eu aprendi? Mas aonde eu vou fazer as coisas que eu aprendi? Primeiro se começa no teu lar. E segundo, na casa do Senhor. Primeiro você tem que praticar na sua vida, no dia a dia. E depois na casa do Senhor você pode realizar a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos como nós podemos crescer. Como nós podemos ser edificados. Como nós podemos ser edificadores. E o serviço é equipar. O serviço é distribuir aquilo que aprendemos. E nós vemos lá em 1 Pedro, no finalzinho, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9, diz que nós somos geração eleita. Você foi gerado pelo Senhor a partir do momento que você o aceitou. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único, exclusivo Salvador da minha vida. A partir daquele momento, você foi feito uma geração eleita. Você foi eleito. E por você ser eleito, agora você se torna um sacerdócio real. O sacerdócio real é você ministrar sobre outras vidas. Para que essas vidas que estão à sua volta aprendam do que é servir a Deus. Aprendam do que é fazer a vontade de Deus. E terceiro ponto, nós vemos que tem a nação santa. Ser nação santa, ser nação escolhida por Deus, é um privilégio que o Senhor nos concede. Você é uma nação santa. Você realmente foi separado por Deus. E diz a continuação do verso 9, é um povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando se fala em virtudes, se lembra sempre de coisas boas. Então, para você anunciar as coisas boas, àqueles que estão à sua volta, o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor pode realizar, porque você é nação santa, você é geração eleita, você é sacerdócio real. E diz no verso 10, vós que em outros tempos não eres povo, mas agora sois povo de Deus, porque não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. É reconhecer que antes você não era nada. Mas agora, através do Senhor Jesus, você tem tudo. Tem tudo. O crescimento espiritual se dá a partir do momento que a igreja reconhece a necessidade de buscar a Deus. A necessidade de se adorar a Deus. A necessidade de evangelizar. A necessidade de ter comunhão. A necessidade de discipular, a necessidade de realizar o serviço. Isso é crescimento espiritual. Deus se chamou para o crescimento espiritual. Lembre sempre dos 4 pilares do Evangelho: de fé em fé, de conhecimento em conhecimento, santificação sempre, experiências a cada dia com Deus. Você precisa realmente de uma intimidade maior com Deus. E esta intimidade é o que vai te levar a um crescimento espiritual. E o compromisso vai ser automático. O compromisso com Deus, se você realmente quer ter uma intimidade com Deus, automaticamente você vai ter esse compromisso. Então nós vemos que tudo parte da nossa vontade. Eu escolho estar na casa de Deus. Eu escolho servir a Deus. Eu escolho vir ou não vir. Eu escolho fazer ou não fazer. Eu escolho adorar ou não adorar. Eu escolho evangelizar ou não. Eu escolho ter comunhão ou não. Eu escolho. Eu decido. Porque o Espírito Santo, ele não obriga ninguém a fazer nada. O Espírito Santo, ele simplesmente diz: você está errando, você precisa mudar, você tem que crescer, você precisa ser diferente. Mas se você disser não, ele não vai te obrigar. Ele vai deixar você fazer o que você quer. E é por isso que nós necessitamos da vontade de Deus, para cumprir a vontade do Senhor, para realizar o que Deus quer, como diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que realmente andam segundo o Espírito querem fazer a vontade do Espírito. Mas os que andam segundo a carne deixam os prazeres,
deixam a carne falar mais alto e não fazem as coisas do Espírito, não fazem a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, primeiro diz assim, Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma, ele começa a pedir, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, acorde, irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, faça o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Acorde, irmãos. Preste atenção nas coisas de Deus. E aí ele continua o verso 2. Além disso, além de você se sacrificar como um sacrifício vivo, santo e agradável, para mostrar o seu culto consciente para Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas mude pela renovação do vosso entendimento, para você experimentar o que é bom, agradável e perfeito. Esta é a vontade de Deus. Deus separou as nossas vidas para vivermos o que é bom, agradável e perfeito. E nós temos como escolher isso. O que é bom, agradável e perfeito. É não aceitando as coisas que tentam minar o nosso entendimento, a nossa mente. Não faça isso, não faça aquilo. Não sei não, hein? E a palavra do Senhor diz, em Salmo 91, quando diz que o laço do passarinheiro está prontinho para pegar, está armado. E diz a palavra do Senhor que o Senhor arranca esse laço do passarinheiro a partir do momento que nós colocamos Deus em primeiro lugar. Aleluia. E esse cair nessas armadilhas são esses entendimentos. Cair na armadilha é deixar que o nosso entendimento entre por caminhos que não são o que Deus tem mostrado. É duvidar das coisas de Deus. É deixar minar o que nós pensamos. Deus separou coisas grandes para as nossas vidas. E se nós pensarmos ao contrário a isso, nosso entendimento foi tomado. E é isso que Paulo está dizendo lá em Romanos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar o que é bom, agradável e perfeito. O que é bom, agradável e perfeito ao Senhor é que nós cresçamos. E este crescimento é um crescimento que envolve adoração, envolve evangelismo, envolve comunhão, envolve discipulado, envolve o serviço. Continuemos a crescer na presença de Deus. Continuemos com um alvo estabelecido na presença do Senhor. Servir ao Senhor em todo o tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto Ele está perto. Porque virão dias que não teremos mais condição para isso. Busque o Senhor. Clame ao Senhor. Cresça na presença do Senhor. Deus te chama para uma renovação. Deus te chama para um crescimento, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida, que nós cresçamos. E neste crescimento nós temos que produzir frutos. E esses frutos serão frutos dignos de arrependimento. Frutos que o Senhor fará brotar do nosso interior. Frutos que Ele fará na sua vida. Algo especial na sua família, fará no seu convívio, aonde você estiver, o Senhor trará a existência à sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos buscar o Senhor. Você pode abrir a sua mão.
Você vai pedir agora, Deus, eu preciso de um crescimento. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai e pede para que nós compreendamos o que mais nós necessitamos na nossa vida. Peça ao Senhor o crescimento que você precisa. Peça ao Senhor o que Deus tem separado para a sua vida. Esqueça os problemas, coloque os problemas na mão do Senhor, mas agora você tem que estabelecer uma meta, crescimento. Crescer na presença de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós buscamos primeiro a Deus, as demais coisas nos são acrescentadas. Então estenda sua mão e você vai pedir agora ao Senhor. Senhor, eu te peço, ó Pai, pelo crescimento. Deus, eu preciso de crescimento. Deus, eu preciso, Senhor, da Tua presença. Deus, eu preciso que Tu venhas me renovar. Deus, eu preciso que Tu venhas, Senhor, preencher a minha vida. Pai, eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Eu preciso ser cheio da Tua presença. Eu preciso mais e mais de Ti. Peça ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Senhor, venha ministrar, Senhor, sobre a Tua igreja. Venha, Senhor, fluir com a Tua unção. Venha derramar o Teu Espírito Santo. Pai, que a Tua igreja venha receber da Tua presença. Que eles venham ser cheios do Teu Espírito. Pai, que eles venham ser transformados pelo Teu Espírito. Traga, Senhor, a Tua unção. Renova, Senhor, sobre nós a Tua graça e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre nossas vidas e que todos digam amém. Que o Senhor venha nos abençoar. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Desejo seu irmão